Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos agora meditar na nossa palavra, vamos deixar o Espírito Santo nos edificar com a mensagem de Deus, amém? Vamos abrir no livro de Atos, capítulos 16 e versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa.
Amém? Vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus, para que Ele possa falar conosco, amém? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado por este dia, Senhor, obrigado porque é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos faz ir além, ó Pai, com Tuas promessas, ó Deus. Queremos desde já agradecer pela nossa casa, pela nossa família, que o Teu Espírito Santo continue uma obra de salvação, uma obra de edificação sobre todas as famílias representadas, ó Pai. Que cada pessoa que esteja assistindo possa ser edificado juntamente com suas famílias, ó Pai. E o Teu Espírito Santo possa estar visitando agora. E que em nome de Jesus possamos escutar a Tua voz, ó Pai. E não só escutar a Sua voz, mas se alegrar com as Tuas direções, ó Pai. Nós abençoamos agora cada lar na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos então meditar sobre uma palavra direcionada para a família, né? Que Deus nos fala tremendamente através de vários momentos na palavra, né? Promessas para a nossa família, né? Como Ele abençoa os princípios que são vividos na palavra de Deus também através da família, né? Que foi algo instituído pelo Senhor. E podemos ver nessa passagem de Atos, né? Bem conhecida, 16:31, que acontece logo após a prisão de Paulo e Silas, né? Enquanto eles estão sendo até açoitados, atribulados naquele lugar, eles tiveram uma redenção divina, eles tiveram um livramento, né? E naquele momento, mesmo o cárcere, vendo toda aquela situação que ele tinha a responsabilidade de guardar Paulo e Silas naquele lugar cativo pelas autoridades dele, ele não conseguiu cumprir a sua missão, né? E nós vemos que ele ficou desesperado, mas Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo e liberou uma palavra sobre ele, para que ele não se desesperasse, mas que ele pudesse crer no Senhor. Não só crer no Senhor, ele seria salvo, mas também os de sua casa. E foi um princípio tão forte. Alguns dizem que isso é até uma profecia específica a ele. Mas nós podemos ver que quando o Espírito Santo salta isso da palavra para qualquer um de nós, saiba que essa promessa nós podemos sim se apropriar dela. Porque o princípio é bem claro aqui, é o crer. Então, se você crer no Senhor e crer que Ele vai salvar a tua família, certamente Ele vai fazer essa obra. Nós podemos meditar mais profundamente sobre essa palavra casa. Essa palavra casa no original significa oikos. E o oikos, a palavra no grego, né? Ela traz uma ideia não só da casa e família, que é o significado literal para a gente na tradução, mas ela também significa pessoas que têm laços com você, pessoas que têm um laço forte de amizade com você ou de autoridade. Era muito usado também na Grécia Antiga e era similar aos feudos medievais, grandes propriedades rurais ou casas dominadas por um senhor que abrigavam súditos em uma população. Local livre que obedecia às ordens do senhor, do oikos, mas que tinham liberdade para abandonar o local quando quisessem. Ou seja, também era descrevida essa palavra quando tinha um senhor de uma região, né, de uma província, onde todo o seu oikos o obedecia, né, e seguia suas ordens. Então nós podemos entender que essa expressão é para nossa casa e até para aqueles que têm laços conosco, né, os próximos. E vamos dividir em 3 princípios para que possamos desfrutar da presença de Jesus no nosso lar. Amém? Primeiro é construa sua arca, né? Nós podemos aprender com a primeira bênção sobre a família, lá em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 9, né? Que narra a história de Noé.
E nós vemos um fruto da justiça de Noé, através da bênção na família dele, né? Que ele foi livrado juntamente com a família dele. Lá em Gênesis 6:9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Amém? Nós vemos que naquela época Deus se desagradou muito da sua criação. E ele levantou Noé, e Noé conhecia Deus. E não só ele conhecia Deus, mas ele continuava a andar com Deus. Ele era íntegro, como a palavra diz, e justo. E Deus chega a citar, é citado na palavra que ele era o único homem justo daquela época. Nós vemos o quanto é relevante quando Deus enxerga uma pessoa justa. Quanto mais dentro da família. E, consequentemente, ele agradava a Deus nos seus caminhos. Então, Deus, ele deu uma sentença sobre a terra, né, que todos conhecem. E que ele ia mandar o dilúvio, ia renovar a terra com as águas, mas que Noé iria livrar com ele a sua família. Mas ele tinha que cumprir alguns passos, né? Um deles era o trabalho de construir a arca. E nesse trabalho de construir a arca, Deus deu algumas direções, né? De como seria a arca, do que ele faria, né? Ele levaria os animais, 7 casais de animais puros, um casal de animal impuro, e os filhos e os casais dos filhos deles. Ou seja, 8 pessoas da família dele. E nós vemos o grande livramento que Deus deu através dessa direção que Deus deu a Noé. E Noé fez conforme o Senhor ordenou, né? Todos os detalhes. E esse é um princípio que a gente deve carregar conosco. De obedecer a direção de Deus. De obedecer os detalhes que Ele tem para nós. Os detalhes da arca de Deus. Os detalhes de repente, você perseverar por alguém da sua família, ou alguma parentela, alguém que você quer ganhar para Jesus, dentro da sua casa, dentro do seu oikós. Existe uma arca espiritual que você também possa construir. E é dentro desse andando com Jesus, né? Andando com Deus, você vai aprendendo como ganhar a pessoa em amor, como buscar a Deus para que ela encontre o Senhor. E é só perseverando. Perseverando. Assim como Noé foi fazendo a arca e todo mundo até zombava dele, né? Que não via sinal de dilúvio nenhum, enquanto Deus já tinha liberado a palavra para que ele fosse prudente, para que ele previsse o que realmente ia acontecer. E assim é na nossa vida. Deus às vezes nos dá uma promessa, nos dá uma direção, ó. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você sente aquela voz do Espírito Santo falar aquilo com você e você vai em direção à promessa de que forma? Construindo uma arca. É construindo a sua arca na oração, na busca, no jejum, num propósito, numa atitude de amor, de ganhar a pessoa para si, de perdoar como Jesus perdoou. É aí que você vai trazer o livramento. Você vai conseguir deixar que o Senhor, o Espírito de Deus, possa agir. Porque é Ele que dá o crescimento, é Ele que convence a pessoa. No segundo ponto, nós podemos ver que devemos levar Cristo para nossa casa. Nós vemos que a palavra que Paulo deu por carcereiro, que ele seria salvo juntamente com sua família, logo em seguida do texto, nós podemos ver que eles levam a palavra e a mensagem de Cristo para a família deles. Não foi só algo, a promessa está lá, vai acontecer. Não, mas eles já agiram em direção à palavra, em direção àquela bênção que eles receberam. E logo em seguida eles foram para casa e Paulo compartilhou da mensagem de Cristo, ou seja, do Evangelho. Cristo é a salvação
E o interessante é que já aconteceu naquele mesmo momento a salvação, aconteceu um batismo no Espírito Santo em toda a família, e eles creram. A palavra diz que eles creram em Jesus e eles receberam o Espírito Santo. E isso é tão tremendo e instantâneo, esse acontecimento, porque foi logo depois de um grande sinal, de um grande acontecimento, e certamente aquilo impactou o carcereiro. E ele, como um homem do lar, como um sacerdote da casa, ele acreditou. Então, logo em seguida, as pessoas creram em Cristo. Elas receberam aquele sinal como uma confirmação também do Evangelho de Cristo, né? Tem uma passagem lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Podemos entender por que alguns resistem ao Evangelho hoje em dia, mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ou os amigos, na nossa casa principalmente. Nós podemos entender por que há uma batalha. Lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecessem a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então nós sabemos que o Evangelho, ele é luz, ele é algo que atrai, ele é algo que nos faz ter uma visão melhor das nossas decisões, da escolha. Se é algo tão bom, por que as pessoas não escolhem, né? Se é algo tão atraente, por que nem todos se deixam atrair por esse Evangelho? Justamente porque há uma oposição cegando as pessoas dessa luz que é o Evangelho. E nós podemos ver que um dos motivos dessa cegueira espiritual é realmente esconder quem realmente Deus é. Ou deturpar a imagem de Deus para as pessoas. Não, eu creio. As pessoas até falam que acreditam, tem Jesus no coração, mas de fato não o encontraram. De fato não tiveram um encontro com Jesus. Porque assim que a gente encontra Jesus, nós temos a vida impactada. Não tem como viver da mesma maneira. Já gera em nós uma mudança de vida, né? Já gera em nós uma metanoia. E como a gente até estava meditando sobre essa transformação, o Evangelho nos traz um arrependimento. E um arrependimento é justamente essa mudança de direção, é um 180 graus. Você estava em direção a um lugar, você muda totalmente a sua direção. Porque Jesus, ele nos dá uma visão diferente de tudo o que vivíamos. E nós começamos a andar em justiça. E se temos um encontro com ele, é justamente isso que nos faz andar em novidade de vida. Por isso que a luz do Evangelho, ela precisa ser declarada para a nossa família, ela precisa ser mostrada, né? A palavra de Deus também fala que não se pode esconder uma candeia, né? Debaixo da cama. Pelo contrário, nós colocamos ela em algum ponto que ela possa iluminar todo o ambiente. E assim é os filhos de Deus. Você na sua casa tem que estar pronto a expor a luz de Cristo. Não se envergonhar do Evangelho. Porque ele é luz. Ele vai trazer a salvação para as pessoas. Então, dentro da sua casa, é que a gente vai levar essa luz para que outros recebam. E o terceiro ponto, nós devemos, assim que levar Cristo à nossa casa, ele vai gerar mudança, né? E no terceiro ponto, nós estabelecemos a cultura do reino em nossa casa. E para a gente estabelecer a cultura do reino, a gente precisa perseverar na palavra, nas doutrinas do Senhor. E o que nos leva
a ter uma vida sobrenatural na cultura do reino em nossa casa. É fazer o seu culto no lar, é fazer sua meditação na palavra em família, é você buscar não se amoldar ao padrão deste mundo, mas ser renovado através da palavra, ser renovado através da nova mentalidade de Cristo. E só assim nós vamos manter a chama acesa do reino em nossa casa. Porque além de termos a salvação no nosso lar, nós devemos manter a chama acesa, devemos manter a nossa fé em exercício. Nós sabemos que eles receberam a salvação, como diz no texto. Eles receberam o Espírito Santo, mas temos certeza também que eles não permaneceram com a bênção da salvação tão somente, mas eles quiseram expressar o amor de Cristo, expressar a nova salvação, a novidade de vida que eles estavam andando. E assim é o resultado de vida com quem recebe a transformação através do Evangelho. E a melhor coisa é quando a gente pode adorar em família, né? Não há nada melhor. E se tem algo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós devemos buscar também no mundo espiritual. Diz lá em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? A palavra é tremenda. Ela nos mostra que, embora nós temos uma vida plena no reino de Deus, e Deus nos dá várias promessas, nós precisamos continuar lutando com as armas que não são humanas, são armas espirituais em Deus. São armas que nós devemos usar contra toda a pretensão do mal. E tudo que se levanta contra o pensamento do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, tudo que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, nós temos as armas para destruir. O que significa isso? Na prática, se alguém na sua família tem uma dificuldade, se alguém tem uma dificuldade de obediência, ou tem um pecado de estimação, ou gosta de enganar as pessoas, gosta de ser esperto naquelas horas que não deve ser, ou seja, as pessoas que não são honestas, ou têm maldizeres nas palavras, tem algum pecado em estimação. A nossa forma de lutar, às vezes, não vai ser com a palavra, não vai ser com uma atitude, mas vai ser com uma oração, vai ser com umas armas que o Senhor nos coloca aqui. Porque fortalezas são criadas nas mentes das pessoas, sem elas perceberem. As fortalezas são criadas pelo inimigo. Como vimos na passagem aqui, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, o engano, a mentira, tudo que é contrário à palavra e à doutrina de Deus. E é nesse ponto que devemos orar. E nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Nós, às vezes, se prendemos ao livre-arbítrio. Todo mundo fala, não, mas as pessoas escolhem se deseja o caminho de bênção ou de maldição. Sim, mas até na escolha você é induzido a escolher. Existe uma batalha para você escolher o bem ou o mal, sempre. E nessa batalha, o que vai ser determinante? Nós acabamos de ler no tópico anterior que as pessoas são cegadas, o entendimento delas são cegadas por um Deus desse século, para que não vejam a glória de Jesus. As pessoas que estão se perdendo. Sabendo dessa realidade, as escolhas delas estão obstruídas.
embora elas podem a qualquer momento escolher a Deus e o recebê-lo, mas ela não tem real noção da escolha dela. É muito fácil nós pegarmos um momento decisivo da nossa vida, você vai escolher o céu ou o inferno, e mostrar e desmascarar aquilo para você. É muito fácil você escolher e apontar o céu. Mas se eles estiverem em campanha, maquiando tudo, e não mostrando de fato o que é aquilo, as pessoas vão ter dúvidas. Elas não vão saber escolher ao certo, porque não sabe o que vem depois, não sabe qual é a consequência. E assim é no Evangelho. O inimigo ele tem cegado o entendimento. E muitas vezes essas fortalezas que vêm depois, que se levantam até dentro da nossa família, com alguns parentes, ou até mesmo um filho, um pai que você quer ganhar sua mãe, alguém da sua parentela que você quer ganhar, que resiste ao Evangelho por algum motivo, por algum obstáculo que você veja que aquilo não vai deixar fulano receber a Cristo. É esse momento que você vai pegar essas armas e lutar contra tudo aquilo que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E saiba que quando a gente persevera, quando a gente busca Deus, Ele vai dar direções, Ele vai dar o livramento, Ele vai dar a direção e vai dar a libertação. Basta a gente perseverar. Assim como Paulo e Silas, eles perseveraram naquela prisão louvando, adorando a Deus no momento de caos, no momento que eles foram até açoitados, eles estavam sofrendo, mas ao mesmo tempo se alegrando na presença de Deus, porque eles sabiam que estavam fazendo para a glória de Deus. Não tão somente isso resultou na libertação sobrenatural daquele lugar físico deles, mas na libertação de uma família no mundo espiritual. E assim é na nossa vida, quando temos o caminhar com Cristo, Ele nos abençoa e de garantia ainda Ele faz com que aquilo vire um testemunho, um fruto, para que outros vejam a glória de Deus na nossa vida, né? Porque a palavra diz que Deus é glorificado através do nosso fruto, através do fruto da nossa vida. E como as pessoas verem a glória de Deus através da nossa vida, elas também serão impactadas. Amém? E como conclusão, nós podemos ver lá em uma palavra bem conhecida de Josué 24:15. Foi uma decisão de Josué, né? O tremendo é isso, que vemos que, embora o povo corria para vários lugares de ídolos, indo contra a vontade de Deus, indo contra o mandamento de Deus, Josué, ele declarava a sua decisão. Diz assim lá em Josué 24:15: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses e aos seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Que essa seja a nossa decisão. Embora se levante a idolatria, se levante a ganância, se levante outros deuses ao nosso redor, nós possamos declarar essa palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos na arca do Senhor. Eu creio no Senhor e eu e minha casa seremos salvos. Amém? E é declarar a palavra de vida, é declarar a palavra de vitória. É a gente expressar a fé na palavra de Deus que vai trazer as bênçãos para o nosso lar. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento e que a nossa família possa experimentar o melhor de Deus, o vinho novo. Amém? Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua vontade que é soberana. Nós queremos declarar cura, salvação aos lares. Queremos declarar a alegria do Senhor nos lares, ó Pai. Queremos declarar a Tua presença genuína na nossa casa, Pai, trazendo luz, transformação, trazendo frutos para que o Seu reino seja expandido, Pai.
para que o Senhor seja glorificado em todas as nossas vidas, em todas as nossas atitudes, ó Pai. Queremos, em nome de Jesus, declarar a bênção do Senhor sobre cada lar representado, em nome de Jesus. Amém.